Uhum. Tá gravando, tá? Quem quer, precisa ou necessita falar a respeito do que foi essa vivência agora. Estamos gravando, tá? Fala, Lô. Eu não saberia dizer se isso me incomoda, mas eu estou sentindo um conflito, que é a coisa do estar presente, né, da presença, do aqui e agora, e do que eu ando falando muito para as pessoas. Quando as pessoas chegam e falam assim, oi, tudo bem, como é que você está? Eu na correria. Então, como que se eu estou na correria, eu estou no aqui e agora? Você entendeu? Seu mandala mostra isso? Não, para você. Nossa. Mostra. Tá, tá, tá. Como é que você sabe disso? Quando você olha para o seu mandala, qual é a primeira coisa que aparece nele para você que te traz essa sensação? Acho que é o mesmo que tem essa dualidade, a questão da correria junto com a presença. Então, ele tá em espiral, né? Então me dá a sensação de movimento, mas eu vi esses dias é assim, é como se fosse uma bola de cristal, ele é envolto numa armação, não sei do que, e essa bola tem um movimento, ela sobe e desce no seu eixo, que é para, né, para enfeite, enfim. Então, este mandala me lembra o movimento da tal bola que eu vi. E É o como quê? da bola, daquela bola que fica É subindo e uma bola, descendo. ela Que sobe sobe e e desce desce. no seu Ah, eixo. Tem uma armação, não sei se aqui, qual é o material daquilo, mas dá a impressão que é assim. Então ela vai e volta no movimento dela. E é bem entendi. bonitinho isso. E como você se sente quando isso acontece com você? Hoje cansada. Não sei se amanhã vou ter uma outra resposta. Tá? Mas hoje eu me sinto cansada. O que que esse cansaço quer, precisa ou necessita de você nesse momento? Pensando nisso, nesse movimento de subir e descer feito uma bola no próprio eixo. É, eu acho que é desacelerar a palavra que vem. Tá? Quando você olha, por exemplo, para algumas coisas da sua existência, você consegue perceber onde é possível desacelerar agora? Não, ainda não. Tudo tem que continuar nesse mesmo ritmo e jeito que está? Também Não. entendo que não, que eu acho que dá. Mas eu não sei, sabe aquela coisa assim, é como se precisasse de um ponto que seria a alavanca, então aí eu estou me lembrando das coisas do coach, né? Então, mexendo na alavanca, todo o restante entra numa harmonia. Eu não consigo definir aonde que é essa alavanca, para ficar numa harmonia, então tentar desacelerar. São vários campos, né? O profissional, o pessoal, o afetivo, enfim, família. É tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Quando a gente estava antes do nosso intervalo, que a gente não estava gravando, nós falávamos um pouco da questão de esgotamento. Tudo bem? É assim, é só uma pergunta, tá? Porque em mim eu descobri isso. Não sei como é que é isso para você, mas é assim, eu não faço absolutamente nada do que eu tenho condições de, né? Porque a gente não faz só coisas que gosta na vida. Mas das coisas que eu posso escolher que eu quero fazer, eu não faço nada onde eu não esteja inteiro naquilo que eu esteja fazendo. Então, eu percebi que uma característica do esgotamento, no meu caso, Vitor, falando, é porque eu estou sempre muito inteiro em todas as coisas que estou fazendo. Uhum, E aí eu fui um pouquinho mais longe disso, para comigo mesmo. Por que que eu preciso sempre estar tão inteiro em tudo que eu esteja fazendo? É uma cobrança. Mas por que que eu preciso estar tão inteiro o tempo inteiro? Não posso estar mais ou menos? Não posso estar 10%? Hipoteticamente falando, porque eu não sei se dá para a gente quantificar.
Ah, o dia que eu tiver 5% não tá bom ficar só 5%. Porque eu preciso me colocar numa condição onde eu tenho que estar efeito champanhe, né? Que acabou de abrir. Tá? Tirou o lacre, tirou a pressão e pronto. Nossa, olha quanta energia está sendo. Talvez isso, carinhosamente falando, possa ser um caminho também para poder descobrir onde tem o gasto desnecessário. Eu não sei se isso faz sentido para você. Para mim, eu descobri que é isso, tá? Faz sim. Mas eu não posso entrar mais neutro, do tipo, ah, você está aí hoje? Ah, é, aí, nossa, nem te vi aí hoje. Por que que a gente tem que entrar sempre tão esfuziante, tão empoderado, tão querendo empoderar o outro, tal? Não sei se isso faz sentido. Para mim, eu descobri que isso é um mecanismo que, Faz sim. tá. Então, talvez, eu não sei, né, se eu ajudo nessa possibilidade. Será que a alavanca não seria um pouco isso? Que eu tenho que estar sempre numa pressão esfuziante? Que eu estou no grupo, eu tenho que estar esfuziante. Eu vou sair com os amigos, eu tenho que estar esfuziante. Eu vou passear com o cachorro, eu tenho que estar esfuziante. Eu vou jantar, eu tenho que estar esfuziante. Mas, ai, gente, será que a gente está sempre, né? Dá um gasto aí? E outra, se eu só estiver, ninguém disse que eu não esteja na presença, não é isso que eu estou falando, tá? Só que tem uma demanda que precisa estar esfuziante. É, faz Ah, sentido. o Pedro é o meu terapeuta, né? Eu já falei dele para vocês. É assim, há um bom par de anos já. Ele é bem transpessoal, aliás, bem mais do que eu, tá? Ele brincou e ele falou uma coisa muito significativa que tem a ver com isso nesse momento. Mesmo que você esteja esfuziante, experimenta fazer o seu dia o mais neutro possível. Quase que eu voei na cabeça dele, na carinha dele, tá? Uma meia dúzia de tapa. Mas olha, né? Ah, fazer, oi. Nossa, eu tô. Você tá ótimo. Porque não é que a gente vai na lei do mínimo esforço, mas eu vou tentar encontrar, ou nessa brincadeira, por isso o tentar, tá? É assim, eu vou descobrir qual é o ponto de equilíbrio para eu poder gastar menos energia. Talvez se eu chegar nesse lugar, eu também consiga estar no presencial de um outro jeito. Eu, Vitor, tá? Não, faz sentido. É tentar sempre buscar um contraponto onde aí vem um equilíbrio, o caminho do meio do budismo, né? Não. Agora, sabe uma coisa que eu tenho percebido e que para mim faz muito sentido, mas eu ainda não consegui colocar na prática, não sei como é que é para você. Que é assim, como existem muitos anos, eu não sei nem se é só dessa vida, eu só consigo lembrar dessa, tá? Que é assim, sempre tem que estar muito esfuziante, então mesmo que eu não esteja afim de estar esfuziante, já tem uma coisa automatizada dentro de mim que me leva para esse lugar. E isto é não presença, isto é ausência de consciência. Isso é um gap da minha essência, tudo bem? Para esse lugar que tem que estar sempre saltitante e esfuziante. E aí eu fui fazer a leitura do meu mapa numerológico, não do astral. Embora eu tenha estudado astrologia, mas eu fui fazer a leitura do mapa numerológico. E assim, eu tenho lá, uma das minhas lições, a lição de vida, fala exatamente a respeito disso. Que é você é mico adestrado, aquele que tem que dominar o palco. Se eu for pensar no meu mapa astrológico, o meu ascendente é leão, né? O ascendente fala de persona. Eu não vou No se não signo de Leão tem essa coisa do, do brilhar. né? Eu É. não vou se não é para arrasar. Se não é para arrasar, desculpa, eu nem vou, tá? Então já tem uma cobrança aí, ó. Talvez eu precise ir menos, mas tá. Oi, Lori, tudo bem? Como você passou a semana? Está bem hoje? Ah, que bom, né? Ah, o que que você falou mesmo, Lori? Ah, tá. Ah, claro que eu estou exacerbando, né? Mas né, para a gente poder brincar com esse contraponto. Faz sentido? Faz.
Não sei, experimenta. Você pode brincar essa semana, porque a gente vai se ver sábado da semana que vem, que é o nosso primeiro encontro de outubro, tá? No próximo sábado já, e é só sobre mandalas. E aí, assim, a gente conversa a respeito disso de novo. Então, eu vou experimentar essa semana ser o mais basal possível. Ah, tem que abrir o olho. Ah, tem mesmo. Só abrir só um pouquinho, só para ver se, né? Pronto, eu já estou enxergando, não precisa abrir tudo, tá? Vou experimentar. Ah, e a gente vê o que dá, a gente troca a figurinha, porque eu também estou nesse treino essa semana, e depois a gente troca a figurinha sábado que vem, tá? Tá bom. Tudo para mim essa semana vai ser basal, tá? O Pedro deu uma boa ideia. Então, então, também gostei, tá? E já está funcionando. Você vê que tudo isso que eu comentei até agora foi graças à sessão com ele, tá? Uhum, Tudo bem? tudo bem. Tá. Quem mais? Vocês não querem que eu cante, né, gente? Ah, eu não sei o meu, sabe? Hum, Eu, não, não sei, mas posso mas tentar saber. eu não sei o meu, mas o meu, assim, eu fiz uma casinha, eu fiz um desenho de um rosto, que é o meu, um sol, e um monte de florzinha, assim. Para mim, representa o estar em casa, que às vezes é muito gostoso eu estar junto comigo, sozinha. Mas, de outras vezes, eu gostaria de estar com mais gente, né? E, sei lá, por razões várias, eu estou só com essa mais gente quando eu estou lá no centro. Fora do centro, eu não estou com mais gente. E, assim, sei lá, se é um traço, eu acho, da minha personalidade, eu preciso de gente para eu trocar. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar com pessoas. E tem hora que é gostoso estar aqui em casa sozinha, mas tem hora que não é, não. Dá vontade de ter mais gente, dá vontade de ter três, quatro morando aqui em casa, dá vontade de falar, vou alugar os quartos, ter mais gente, entendeu? Porque enche a paciência de estar sempre sozinha, né? É isso. Eu Existe. acho que é isso que o desenho representa. Aliás, a minha casinha, olhando ela agora, parece mais uma igreja do que uma casa. Parece mais igreja do que casa. O que será que isso quer dizer? Sem nenhum tipo de, como se fala, Para mim, essa preconceito? igreja que apareceu é o centro, que para mim é uma grande salvação no sentido de eu ter gente comigo, mesmo que seja online, porque tem cursos que a gente está dando online. A gente tem um grupo de estudo, né, das obras do André Luiz, que eu coordeno online. E outras tantas vezes eu estou no centro. Eu vou no centro praticamente 3 vezes na semana, né, entre todas as atividades que eu faço. Então, eu gosto muito de estar no meio de gente. Por exemplo, às sextas-feiras eu vou só para tomar meu passe, porque quando eu vou de outras vezes, eu não quero, estou tomando um passe para problema da artrose, né? Que é um passe lá para a saúde. E eu gosto muito, por exemplo, eu chego na sexta, tem um pessoal que eu conheço e que trabalha às sextas-feiras, eu tenho muito, porque nos outros dias, na palestra que eu escuto, não, eu não tenho gente, tanta gente que eu conheço. Tem alguns que eu conheço, claro, mas não conheço todos os trabalhadores. E quando eu chego na recepção, sempre tem duas meninas e um rapaz que ficam na recepção, que a gente é assim, né? Eu encosto ali no balcão e fico conversando com eles, entendeu? Até dar o horário de eu ouvir a palestra, né? E assim, é muito gostoso, sabe? Essa troca, a gente conversa de tudo, conversa de filme, enfim, conversa de tudo. Isso é uma coisa que alimenta o meu espírito. O meu espírito, eu acho que precisa dessa troca, ao invés de ficar só sozinha, né? Enfim, eu não posso ter gente toda hora comigo. Você já pensou na possibilidade de dar uma volta no seu condomínio e sentar e conversar com as pessoas que você encontra no caminho? Aqui é muito difícil ter gente pelo caminho, só tem umas senhorinhas bem idosas que a gente
que a gente vê andando aqui nas ruas, dentro, né? O condomínio tem a rua externa e tem as ruas internas. Andando com alguma cuidadora, e de manhã, às vezes, não é possível fazer isso, porque, né, nem os vizinhos, às vezes eu passo semanas sem encontrar, sem cruzar com ninguém. Então é muito complicado, mas pelo menos tem o centro que eu posso estar lá junto com as pessoas. Tá. E interessante porque eu posso transformar a minha casa num centro também. Não, eu posso até fazer um centro, né? Eu e um amigo meu, nós estamos pensando a respeito de ter um centro, um centrinho, né? A gente já falou, se isso vai vingar ou não, a gente não sabe, mas sim, não custa conversar, né? Ele também é lá da Casa do Caminho e sei lá, se tiver que ser, vai acontecer, sei lá, não sei. Não é que a gente vai deixar a Casa do Caminho, porque a gente tem um amigo em comum que ele tem um centro dele. Ele trabalha no centro 2, 3 vezes na semana e tem o centrinho dele, né? Que ele abriu faz uns, acho que já deve fazer uns 3 anos ou mais. Então tá tudo certo, a gente pode continuar trabalhando lá, porque muitas vezes falta trabalhadores para algumas áreas, né? Principalmente a área de educação. No meu grupo, uma morreu, assim, de repente, que era uma médica, né? Foi encontrada morta. E então praticamente sou eu, mais uma outra educadora e a que antes era a chefe mor, vai, do Aprendizes, que agora ela passou para uma outra pessoa, que a gente fica junto. Então, sei lá, pode acontecer? Pode. A gente está aberto aí para a espiritualidade, ver o que eles consideram a respeito. E, Então, dá se tudo certo, né? Ele trabalha, esse amigo nosso trabalha no centro dele e trabalha no nosso. e se E não tem um for, centro pequenininho também. tá, e se não for no centro, que outras coisas podem ser feitas para poder fazer contato com essas pessoas que eu tanto preciso? Não sei. Aonde? Não sei. Onde as Isso, pessoas estão para encontro? E que eu, Maria Silvia, possa estar e participar, tá? Que toque a minha alma, que não seja só em relação ao centro. não, eu sei disso. É que eu, desde a pandemia, antes da pandemia, a gente saía muito. Uma coisa que eu me ressinto é isso. Eu e uma amiga minha, a gente saía muito nos fins de semana, né? A gente ia fora comer pizza, em barzinho, enfim. Ia jogar a conversa fora e ver outras pessoas, né? E depois da pandemia, a gente não foi mais. Eu não sei se cansou disso, não quer mais ir, sei lá por quê. Eu acho que a gente tem que respeitar, eu tenho que respeitar, então, sei lá, não sei, preciso arranjar outra companhia para sair. Porque as minhas amigas, elas moram do outro lado, elas moram no Sumaré, elas moram em Pinheiros, é tudo longe. Para a gente se encontrar, outro dia a gente combinou, vamos nos encontrar no Shopping Paulista, que elas andam um tantão, eu nem tanto, porque o São Paulo está mais perto para mim. Mas elas atravessam um bom pedaço para vir para cá, né? Então, eu acho que é complicado. Assim, onde que eu vou arranjar? Numa academia? Numa natação que eu preciso fazer por causa da artrose? Então, são só exemplos, né? Só exemplos para a gente poder pensar como somos capazes de poder trazer isso para a nossa realidade, É, sem porque imposição. assim, eu acho assim, né? Não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas o meu signo é signo da comunicação. O que eu Hum, curto é falar, é estar junto com gente, sabe?
né? É trocar, é estar junto. Então, eu sinto muita falta disso. Não é que eu não gosto, minha casa está aqui, parecendo igrejinha. É, porque é igrejinha mesmo, porque é na minha casa que eu estudo, na minha casa que eu faço as minhas coisas. Mas, assim, eu sinto essa falta, muita, de contato com as pessoas, Uhum, uhum. né? E lá no centro, outro dia eu estava até conversando com um amigo meu, um desses amigos que tem esse outro centro. E eu falei, disse para ele assim, você já percebeu que aqui no centro é assim, a gente, todos nós somos amigos, é assim, é muito fraterno, a gente se encontra. Gente, às vezes que a gente está subindo, porque tem 3 andares lá, 4, gente que está subindo, está descendo, fala oi, 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 né? Dá uma prosinha, que não trabalha com a gente. Então, assim, é muito gostoso estar lá por conta desta troca também, né? Mas o povo lá é assim, é amigo lá, não é amigo fora, é lá, fica centrado lá, entendeu? A amizade. Raras pessoas a gente sai junto para comer alguma coisa, raras, posso dizer duas, não mais do que isso. Então, quer dizer, a gente sente, eu sinto falta, né, disso, de não ficar. E ele concordou comigo, pois é, está centrado aqui. Só que ele não vai sair no fim de semana comigo, o cara é casado, né? Então, ele não vai levar a mulher dele para sair junto comigo. Então, assim, fica complicado. Enfim, é isso. Então, essa semana você pode pensar, carinhosamente falando, o que poderia ser feito, o que pode ser feito para poder trazer essas pessoas para perto. A gente vai se ver sábado da semana que vem, então tem aí uma lição nesse sentido. Posso até pensar, né? O Acho que- meio complicado, sabe? Porque eu não sei se as pessoas, quase todo mundo lá trabalha fora, tem Não seu fica trabalho. nelas, não fica nelas. Que pessoas poderiam estar em contato com você? Não fica nelas. Elas são só um exemplo, claro. Mas talvez elas seriam uma imposição, não consiga. Quem estaria disposto ou disposta a poder estar junto? Eu pergunto para o universo, quem são as pessoas que podem ser das quais eu já conheço, tudo bem, que estão dispostas nesse momento para estar junto? E aí, quem sabe a vida vai dando dicas nesse sentido. Bom, posso perguntar e deixar aberta para a resposta. Sim. Mas como eu já ando perguntando tanta coisa, e quando eu fico lá olhando a minha gravura de Jesus, eu falo, você não responde mesmo? Então tudo bem. Você não responde, não dá, né? Aí eu falo assim para eles, eu sou médium para quê? Eu sou médium lá no centro, para não ter nenhuma intuição, não receber nada, porque eu sou médium lá no centro. E aí eu não sou médium em outro lugar, quer dizer, eu não sou médium para mim mesma. O tempo inteiro. Entendeu? Sim, o É tempo. isso que eu estou perguntando. Eu sou médium lá para receber espírito sofredor, revoltado, briguento, necessitado, depois para no final receber mentor na sessão, tá? E aqui para mim, nada. Quando eu pergunto, todo mundo se faz de surdo, eu brinco com eles no plano espiritual. Vocês estão surdo? Pera, acho que é melhor fazer uma lavagem no ouvido espiritual, para Hum, vocês escutarem. hum. É que Não, mas eu talvez, posso sim, perguntar. sim, até porque talvez não sejam essas pessoas, podem ser outras que eu nem imagino. Pode ser outras que eu nem imagino, Então, que nem sei de onde virão então, e que mas, podem vir, mas podem né? vir como tantas outras coisas aparecem na nossa vida, a gente nem imaginava como. É verdade, é verdade. Posso me abrir para isso essa semana e ver o que acontece. Não, não sei se vai acontecer alguma coisa, mas pelo menos eu vou fazer experiência e ver o que pode me acontecer nesse sentido. Sim, Tá? Obrigado. verdade. Tem Obrigada. mais? Tem mais? Eu já contei o exercício que eu farei essa semana. Eu vou ficar slow motion, tá? Oi, você tá aí? É?
Como você vai? É, olha. Vai, então compartilhem, por favor. Tem mais gente na sala, pelo menos encarnados, porque os desencarnados eu não os vejo. Vai. Vocês não querem que eu cante, né, gente? E pague um mico gravando ainda por cima. Fala, Rita. Ai, fala, Laídes, fala. Eu tô mudinha hoje. Não, já escutei sua voz, que bom. Então você está falando bem, vamos lá. Ah, Não, mas hoje eu tô muito quietinha. Tô mais para ouvir. Você corta a minha parte, principalmente do centro, porque assim, eu acho que eu às vezes fico expondo muito pessoas que eu não tenho que expor. É, não citei o centro, mas não é que eu sou bocuda, né? Eu fico falando coisas que não preciso, devia falar de uma forma geral. Não, se puder, se quiser, né? Vai dando risada, não, não vai. sei. É porque Eu cortar. não, eu sempre sou bocuda, sabe? Toda vez que eu estou no grupo, eu fico falando coisas que depois eu falo, mas para que que eu falei? Às vezes eu fico expondo coisas que não dizem só respeito a mim, dizem respeito a gente do centro, embora eu não esteja citando nome nenhum, né? Mas estou falando do centro que eu frequento, né? Não, e a gente É, nem sabe onde é, então tá tudo bem. Ninguém falou nome, nem nada. Faz parte das nossas existências, tá? ai, Tá. Vai lá e diz, vamos lá, tô esperando. Vitor, eu bom, na verdade, eu li o capítulo que você pediu de ontem à noite para hoje de manhã. A mandala não fiz. Então, até peguei uma que eu tinha feito antes, mas não foi por conta desse exercício. Então, por isso que eu estou quietinha. Infelizmente, essa semana inteira e a outra eu estou em fase de reforma, final de reforma. Tenho ficado de plantão lá, que cada hora vem uma pessoa diferente e carrega a caixa daqui para. Eu fiquei muito exausta essa semana, sabe? Tive que deitar um dia, fiquei um dia inteiro de repouso aqui, quietinha, porque eu fui recém-operada, então, dos dois joelhos, fiquei meio quieta, meio down aí de canseira. Então, desculpe, mas eu não fiz a liçãozinha. Mas essa não é a presença, se a gente for observar, porque veja, não é pelo fato de nós termos, só vou aproveitar o que você está compartilhando, não é falando de você, tá? É assim, não é pelo fato de nós termos uma determinada atividade que assim obrigatoriamente vai dar tudo certinho do jeito como a gente imagina que tem que dar. A vida, carinhosamente falando, nos apresenta situações, as variáveis. E por conta das necessidades que nós temos e daquilo que nós precisamos, a gente vai entrando numa situação e não em outra. E ok, é para ser assim mesmo, tudo bem? O grande X da questão, que eu nunca posso deixar passar batido, é uma situação assim. É só o exemplo, tá lá, e diz isso não tem nada a favor e nem contra. É assim, como a reforma é importante nesse momento, eu não posso simplesmente falar, olha, vou esperar 2 semanas, porque a gente tem um grupo de encontro no final de semana, então até logo passar bem, a reforma fica esperando. Quando eu acolho, no bom sentido da palavra, e aceito que a minha essência necessita, precisa e quer que esta reforma ande, gente, o livro vai ficar para lá, o mandala vai ficar para lá, e outras tantas coisas vão ficar para lá. E tá tudo bem. E eu estou falando isso com muito respeito e muita verdade, porque assim é isso que é estar empoderado. Sabe por quê? E aí, é só aproveitando a situação, mas isso a gente faz na nossa vida, todos nós que estamos aqui na sala no momento. A gente faz uma ideia. Ó, vamos fazer um exemplo? Sábado que vem a gente tem encontro de novo, nosso grupo, só sobre mandalas. A cabeça, carinhosamente falando, já começa a articular coisas.
Só que as variáveis do dia a dia e da semana vão apresentando outras tantas situações. E dependendo do nosso verdadeiro motivo que nos leva para aquilo que a gente pode e precisa fazer, a gente vai fazendo as escolhas. Algumas mais conscientes e outras não tão conscientes. Quando eu acolho para mim mesmo que é isso, eu consigo ficar nisso aqui, nesta hora, nesse momento, talvez as coisas fluam com melhor tranquilidade. Porque não está tudo sob o nosso controle. E tem até a ver, no bom sentido, com aquilo que eu estava brincando, que é o meu trabalho de exercício para essas semanas, daquilo que eu trouxe e compartilhei com vocês. Eu vou fazer as coisas mais neutro, mais slow motion, mais, até como exercício para ver como eu vou me sentir e se eu vou conseguir isso. Que pode ser que seja uma proposta, eu não consiga fazer isso também. Então, para quê? Para poder perceber que a gente não precisa estar controlando tudo o tempo inteiro. A origem do nosso grupo, na verdade, é assim, sempre foi, embora a gente foi ler muitos anos depois, tá? O Poder do Encontro do Roberto Crema, lemos aí há 1 ano, 2 anos atrás, tá? Mas o grupo já existe desde 90 e tanto. Então, se a gente pensar nessa possibilidade, a proposta inicial sempre foi o encontro. Mas que encontro? Em cada época, da maneira como é possível poder ser feito. Tá. Agora, a gente tem que estar sempre super mega blaster, ultra preparado para poder estar no encontro? Não. Por que que para mim, Vitor, carinhosamente falando, não é uma encrenca, não é um problema eu poder participar do grupo sem ter lido ou sem ter feito mandala, por exemplo? Porque a base do nosso encontro não é um curso de formação, de graduação, né, onde isso é condição sine qua non para participar. A base do nosso encontro é estar aqui. E a presença, do jeito como a gente consegue estar, permite a possibilidade de nós crescermos juntos. Mesmo com o silêncio, mesmo que eu passe a tarde toda, hipoteticamente falando, no silêncio. Mas energeticamente falando, eu estou emanando coisas, consciente ou inconsciente. Então, isso está contribuindo para a egrégora do grupo. Claro, se deu para ler, que ótimo. Às vezes a gente lê e aquilo não faz sentido para a gente, não toca a nossa alma naquele momento. A gente teve um livro aqui que nem foi minha escolha, na verdade, foi escolha de um componente do grupo lá atrás, que era um livro em PDF, inclusive, que, gente, cada vez que eu tinha que ler aquilo, eu achava um saco, que eram só artigos, artigos. Aí eu falava para os, gente, de novo, não estou aguentando mais isso. Mas foi, porque o grupo escolheu, vamos fazer esse livro, está tudo certo. Foi muito bom. Eu tirei muitos proveitos com tudo aquilo também. Mas, é assim, então, nem sempre aquilo que a gente está em contato toca a nossa alma. E às vezes toca a nossa alma e a gente tem outras prioridades. E às vezes a gente toca a nossa alma, a gente tem outras prioridades e a gente fica, como se fala, numa condição meio que deixado um pouquinho de lado, né? Assim, pela vida, não é nem pelo grupo, tá? Pela vida, porque as exigências são tão grandes naquele momento daquilo que a gente está vivendo, que nem é o que eu queria, nem o que eu não queria. Simplesmente só dá para poder fazer isso. E tá tudo bem. Agora, por que que é legal a gente poder estar, inclusive, compartilhando isso que a gente está compartilhando aqui agora? Porque não é o que o trabalho está pedindo, o texto fala exatamente a respeito disso. A Rita brincou e ela trouxe uma simbologia ali atrás hoje, muito significativa, ela da história lá dos 3 tombos, que é exatamente isso. Esta vida não é uma coisa isso, que é uma linha reta. Tem altos, baixos, para a esquerda, para a direita, para dentro, para fora. Tem hora que a gente está super afim, tem hora que não está. Tem hora que a vida nos exige tantas outras coisas que a gente não consegue estar na presença naquilo que nós gostaríamos de estar. Mas esta é a presença. Se eu forçar, olha, você, por favor, retire-se porque você não leu o livro e não fez o mandala, eu estou ajudando você a não ficar na presença e estou exigindo de cada um de outros nós que também não fiquemos na presença. Muito pelo contrário, vou ficar na presença do jeito que é possível, que essa é a presença. Então, a forma mais certa e mais adequada de estar é observar, gente, é assim que eu consigo estar aqui agora. Até porque, carinhosamente falando, tem muito a ver com o que nós falávamos no início do nosso trabalho hoje,
Ninguém aqui jantou com o Buda e nem vai ceiar com Jesus ao término desse grupo de hoje. Então, é assim, a proposta não é ter que ser a perfeição. A proposta é ser perfeito da maneira como a gente tem um estado de consciência no aqui e agora. É assim que eu consigo participar. É assim que eu consigo estar. É isso é o que vale a pena. Então tá. E veja que coisa significativa. Não teve um momento, pelo menos dos que eu participei, tá? Dos nossos encontros. Não teve um momento que a coisa não foi, não andou, não deslanchou, não aconteceu. Que cada um, de uma certa forma, não pôde crescer e aprender alguma coisa diferente na relação do que o outro está trazendo, até da própria vivência pessoal ou não, até no próprio silêncio. Não teve um momento. Então não precisa ter uma regra tão rígida, não é? Estamos. Ah, eu estou aqui, você está aí. E o fato de você estar aí, eu estar aqui, né, no bom, em termos de local, tudo bem? Nós podemos acalmar as nossas mentes, as nossas essências e fazer conexão de encontro um com o outro. Esse é o verdadeiro propósito. Como a gente não pode comer bolo e pastel todo sábado, que poderia ser, podia ser sushi, né, Laís? Podia ser sushi um sábado, podia ser uma paella no outro. Como a gente não pode fazer isso o tempo inteiro, e nem que seja virtual, então a gente descobriu alguma coisa que faça sentido para o grupo, tudo bem? E assim, para a gente ter um motivo para poder se encontrar. Então, muitas vezes eu falo assim, eu vou ler, não estava com vontade de ler, mas eu vou ler porque eu falo, não, eu vou ler por mim e vou ler pelo grupo, né? Não que eu tenha que atender a todas as expectativas, mas eu vou ler porque, né, olha, talvez isso de uma certa forma me estimule a possibilidade de poder agir assim, desse jeito. Então, assim, o grupo como um encontro facilita isso. Agora, não tem que ser aquilo que a gente fala sempre, tá? Não tem que se sentir obrigado, tá? Não, eu vou do jeito que eu tiver condições de ir. Qual é o nosso aprendizado nisso? Inclusive com relação ao que. É assim, o texto fala sobre isso hoje, tá? Esse texto fala exatamente sobre isso. Né? Qual é a hora certa, qual é a coisa certa, quais são as pessoas certas e quais as erradas, para eu poder fazer o que de verdade precisa ser feito. É sobre isso que o texto fala. É isso, é estar na presença. Então, estar na presença não é eu estar num patamar hipotético de ter que atingir tal objetivo para poder estar lá na presença. Eu vou estar do jeito que é possível. Esse é um aprendizado para todos nós, inclusive para mim. Acabei de citar isso para vocês, ó. Ficar aqui, vamos ver o que acontece. Sempre acontece alguma coisa, porque um conta uma coisa, outro conta outra. A gente tira elementos que servem para o geral a partir disso. Pronto. A gente tem o objetivo de, como é que se fala, esgotar todo o assunto, todo o tema trabalhado no encontro? Jamais, em hipótese alguma. Deixa isso para os falsos doutos, tá? Que acham que vão chegar a algum lugar. Não chegam, não. É no máximo que o estado de consciência mais frequente que eles costumam utilizar permite que eles cheguem. Eu vou contar um segredo. Pelo Ken Wilber, já que cada consciência existem 9 acopladas, no mínimo 9 acopladas a ela, nunca o que eu faço é só meu. Nunca o que eu faço é só meu. Então, direitos autorais, a gente precisa tomar um certo cuidado com relação a isso. Porque a gente devia assinar o nosso e ter toda uma outra gama lá, um espaço para outras assinaturas acontecerem. É que a gente não tem visão, contato com essas coisas, mas nunca o que eu faço é só meu. Seja uma atitude neutra, seja uma atitude negativa, aspas, de uma energia mais densa, condensada, nesse sentido. Ou seja, numa atitude altruísta. Nunca é só meu.
Na época, porque eu não faço mais isso hoje, né, gente? Mas na época que eu participava de bancas de mestrado e doutorado, né? Assim, olhando quando os alunos, meus orientandos vinham e eles, porque as normas técnicas ABNT na instituição acadêmica exigem isso, né? Quem é o autor, eu brincava, que eu fazia de propósito, gostava de ser um pouco a lua escorpião que eu tenho, tá? Eu chegava para eles e falava assim, mas você assinou isso? Aí eles olhavam assim para mim, né? Gente, eu, se fosse você, eu não assinava. Mas, nossa, não é plágio? Não sei, né? Pode não ser plágio daqui do plano terreno, mas foi só você mesmo que chegou a essas conclusões. Não sei, hein? Tem um pouco de receio. Cuidado, hein? Você está colocando seu nome numa coisa que não te pertence. Porque não é, gente. Nada do que a gente faz aqui, neste plano, é única, exclusivamente minha. Por que que eu estou brincando com relação a isso? E vocês já viram isso acontecer. Eu chego aqui com um plano. Eu tracei um plano para hoje. Ó, o plano está aqui, ó, o plano está aqui, ó. Caderninho de artboard. Fiz o plano para hoje, tá? Pergunta ipsis literis o que foi seguido aqui. Nada. Porque o grupo se constela, essas são as pessoas, abre, são outras necessidades, outras exigências, cada um traz uma história, e a gente vai transitando pelas histórias aquilo que precisa ser trabalhado no encontro hoje. Pronto. E sempre funciona e sempre dá certo. Por que que eu acho que eu vou sentar à mesa, eu vou pedir uma barca, tudo bem, japonesa, maravilhosa, e a barca tem que ser aquela, não pode ter uma vírgula diferente. Fala, Laís. Fala. Não, você citou Wilber, eu queria o sobrenome que eu não peguei. Não, o É, sobrenome é Wilber. O nome dele é Ken, com K. Ken Wilber. ah, tá, Ken Wilber, com W. Ken, tá. Ken Wilber. Eu fiquei interessada nessa história da cada consciência tem 9 acopladas. No mínimo. Ele não disse que são só 9. No mínimo. Mas acopladas em que sentido? De absorver as coisas da minha consciência? De inter-relação, de interdependência, de interconexão. Ah, tá. E pode, inclusive, ser de absorver coisas da minha consciência, me sugar. Pode, mas não significa só isso, tá? Assim, tudo depende do nível de consciência de quem está emanando coisas. Vamos pensar assim, que a verdade não é essa, tá, Laís? Mas assim, ó, o centro sou eu. Então, eu sou a pessoa mais importante para mim. Dependendo do estado de frequência que eu estiver vibrando, eu tenho certas consciências acopladas, interconectadas, tá? A mim, ou outras não, dependendo do estado que esteja vibrando, Entendi. que vão de demônios, carinhosamente falando, a anjos e serafins. Não tem só coisas ruins ou coisas boas. Porque, veja, você é uma pessoa boa? É. Você é uma pessoa ruim? Também é. Pisa no seu calo para ver o que acontece. Você pode até nem falar, você pode até nem revidar, mas na essência tem ali um lado que pode agir, nem que seja só por pensamento, tudo bem? Porque este plano que nós nos encontramos aqui agora faz parte do nosso processo, mesmo que você nunca deixe esse lobo vir à tona. Sabe a história dos dois lobos? Cada um de nós, é o ditado, né? Habitam pelo menos dois lobos, o bom e o Que mal. você alimenta é o que Então, mas os dois existem, tá? prospera, né? Então, tinha uma historinha do monge muito significativa, que era assim também. É, monge, olha, eu já ascendi, já transcendi. Como eu brinco na transpessoal, vou virar purpurina, tá? Ah, o monge fala, é mesmo? Tá, então é assim, me conta uma coisa. Por que que você, de uma... O monge falando lá para o aprendiz, né? Que já achava que era purpurina transpessoal. É assim, me conta uma coisa, por que que você, de uma certa forma, cortou a folhinha ali da verdura para poder comer? Ah, porque eu precisava me alimentar, mas aquela folha também tem uma consciência. Então você, de uma certa forma, depende de outras consciências para poder, inclusive, manter o seu corpo físico. Aí a pessoa falava, é verdade.
Por que que na hora que você estava ali na fila, você não deu a passagem para a pessoa que estava necessitada atrás de você? Ah, tinha uma pessoa atrás de mim e a pessoa de verdade não tinha visto que tinha, tá? Ele fala, tinha. Se você fosse tão transcendental assim, você teria observado a necessidade do outro e você poderia ter dado, pelo menos teria a chance da escolha de dar prioridade para o outro. Bom, e a história vai, tá? Não vou perder tempo com vocês. Para mostrar que, gente, nenhum de nós tem a plena consciência absoluta de tudo aquilo que está fazendo. Nós fazemos achando no nosso melhor com base nos recursos que a gente tem aqui agora. Então está tudo certo. E dependendo desse nível de consciência, eu atraio certas sintonias para mim ou não. Porque o mundo é uma energia, o pensamento é energia, gente. Energia em movimento. É que nós não enxergamos com esses olhos da carne. Sentimento é energia. O que eu estou sentindo por estar aqui com você agora, consciente ou inconsciente, você está captando. Olha quantas consciências estão acopladas. Tudo bem? É nesse sentido. E aquele Estou aqui livro. Fala, pode falar. pensando se eu também estou acoplada em outras tantas consciências, Está como pensando? sendo mais um número. Você Além, não. além, além de eu ter 9, vamos dizer, 9 comigo, se eu também estou em mais outras 9. Você tem dúvida disso? Eu nunca tinha pensado nisso. Tá. Porque assim, Vou, a gente não está numa relação, sim, não dá para dizer que eu não te interfiro e você não me interfira. Não dá. E você quer uma então coisa você, mais. Você quer uma coisa 9 bem vezes louca? 9. Ah, 9 a não sei que potência, tá? 9 vezes 9 a não sei que potência, Laís. Sabe por quê? Porque assim, ó, imagine. E com aquelas pessoas que você nem imagina que você por exemplo, um vizinho que você nunca viu aí. Vamos pensar, no lugar onde você está hoje. Você nunca viu entre a gente e sair, mas você sabe que tem. Você nunca viu a cara da pessoa, se é branco, negro, amarelo, azul, verde, olhos claros, olhos... Nunca viu. Tudo bem? Você só escuta barulho. Você acha que você não tem conexão com essa pessoa? Tem. E com aquela que está lá no Japão, que você nem olhou para ela hoje, ela nem sabe da sua existência. Tem também, tá? Então, olha a loucura. Nós somos interferidos por todos e interferimos o todo. é como a borboleta que bate as asas aqui e mexe com a onda lá no Japão, né? Perfeito, perfeito. Você captou bem. Que loucura. É nesse sentido que o Wilber está falando do no mínimo 9 consciências acopladas a nós. Essas 9 são mais próximas ao estado de vibração que eu mais frequentemente transito. Pegando o exemplo que a Lori citou lá, da bola subindo ou descendo no próprio eixo, tudo bem? Então, assim, veja, a gente varia os nossos estados de consciência, o nosso próprio, tá? O fato de eu variar, eu vou captar certos números diferentes, ora para mais e ora para menos, ora para o bem, ora para o não bem, ora para o neutro, ora para o não neutro, das consciências a quais eu estou conectado. É sintonia, que nem rádio. O exemplo mais simples é rádio. É frequência, né? Por isso que os grandes mestres das tradições brincavam e diziam, brincavam no meu jeito de falar, tá? Que eles não estavam falando nada como brincadeira, era sério. Vigia e ora. O seu estado de consciência, porque depende disso as frequências às quais você estará conectado. Tudo bem? Jesus já dizia isso, né? Exato, ele mesmo. Perfeito, perfeitíssimo. Você vê como é importante sua presença? E você acha que você não fez a lição de casa? Tá aí, ó, tá presente, tá fazendo do jeito que é possível. Que Estou aí aprendendo com você. então, isso diz-me não com todos nós, porque você está me fazendo pensar sobre isso, eu também estou aprendendo sobre o que eu estou falando, tá? Então, assim, o legal esse é o encontro, essa é a proposta. A gente não precisa chegar. O Paulo Freire, ele partia de um princípio básico na educação que era assim: não queira chegar, começar a partir de um patamar. Começa com o que é, com o que tem.
Eu não sou totalmente a favor dele, tá? Eu já vou deixar bem claro aqui. Mas é assim, eu não posso jogar fora aquilo que de verdade fazia efeito e tinha função. Que era isso. Começa com aquilo que é, não queira trazer outros elementos. Se eu começar a falar em japonês aqui, no máximo, talvez, só a Masako vai entender. Alguém mais fala japonês? Ah, porque nem eu falo, tá? Nem sei se a Masako fala, tá? Mas eu não falo, tá? Então, não é por aí. A gente vai no estado que a gente se encontra para poder chegar onde precisa. Isto é a presença. Isso é estar na presença. No aqui e agora. Que não é a presença self absoluto. Nós não temos condições de transitar no self. Você já assistiu a aula do Eurípides? Aí diz, lá no NAP? Já assistiu? Perdi a aula semana passada Ah, por então. conta da minha reforma lá. Então, foi exatamente sobre isso, tá? Assim, é essa possibilidade, né? Assim, o que que é estar na presença nesse lugar, nesse estado, nessa condição que a gente se encontra no aqui e agora? Essa aula ficou gravada, eu queria Não. muito ouvir. Não? NAP não que eu saiba, assim, aí precisa conversar lá com a Fabiola, a dona do boteco, tá? Mas que eu saiba, nenhuma das aulas são gravadas, tá? E é Que proposital, que é para fazer as pessoas, de uma as certa forma, pessoas depois entrar no assistirem. outro módulo e assistir participar do módulo da vivência. Porque aí é o esquema deles, eles estão certos e está tudo bem, tá? Tá, obrigada. Imagina. Eu, eu fiquei sentida de não perder, de ter perdido. Não vai faltar oportunidade, tá? Uhum. Mas assisti o filme Então, com a então, Glória olha, Pires. então, perfeito. Já é um baita de um caminho, tá? Aham. Muito interessante, nossa. Muito pesado também, né? Não sei. Isso é de cada um. Não sei, você achou? Achei, em alguns momentos, a forma que eles eram tratados, né? Antes dela. Achei muito, muito rude, muito. ah, Não ela em si, ela só foi lá para fazer o bem, mas o que existia antes dela chegar, nossa, e o machismo daqueles cidadãos lá também, pelo amor de Deus, que isso? Você Fiquei sabe que eu, revoltada. você sabe que eu não sabia da história, aprendi com o Eurípides a semana passada, porque eu estava na aula dele, tá? É assim, Ah, que pena que eu o perdi. eletrochoque, o aparelho de eletrochoque foi criado por um médico. E o médico, ele passeava por uma fazenda de criação de porcos. E na época, ele viu que os porcos que iam para o matadouro, antes deles morrerem, eles levavam um choque. E aquilo dissociava, tudo bem, a função pensamento, modo de dizer, porque o porco não pensa como nós humanos pensamos, tá? Mas essa coisa da dor, da emoção, nesse sentido. E foi aí que ele teve a ideia de poder, como é que se fala, eletrocutar, carinhosamente falando, através do eletrochoque, os pacientes no hospital onde ele era responsável. Era um italiano, pelo que ele me contou, tá? Então, veja, olha que significativo. Né? Observando uma história lá dos porcos sendo preparados para o matadouro, ele descobriu uma ferramenta. Que parece que vem do nada, né? Eu sentei aqui e alguma coisa baixou em mim, aí apareceu o eletrochoque. Não. E aí, por que eu estou citando isso? Olha que interessante os estados de consciência do médico que criou o aparelho, que eu não sei se é bom ou ruim, não é isso que eu estou discutindo, que teve alguma utilidade por algum momento, pode ter tido muitos prejuízos, concordo, também concordo com isso, tá? Para quem se submete ao processo, para quem fazia, etc. e tal. Mas é assim, aquela pessoa estava associada aos níveis de consciência necessários, né? Inclusive visualizando lá um matador de porcos para poder descobrir aquele aparelho lá do eletrochoque. Aqui não vai a minha função se é bom, se é ruim, se está certo ou se está errado. É só um exemplo para mostrar aquilo que Ken Wilber falava da história das consciências associadas. Quando você está produzindo o seu mandala, esse aí que está aí à sua frente, o Laí diz, não foi só você que fez, tá? Não faça essa fantasia. Eu acho muito interessante isso. Depois que eu entrei nessas aulas sobre os mandalas,
Nossa, eu já senti uma transformação, pessoal. Sonhando, sonho igual uma maluca. Que bom. E Diário de lembro, bordo, tá? Diário de e bordo, anotando lembro, e tudo. lembro, e lembro bem mais do que eu lembrava antes dos sonhos. Já de, Interessante, né? Está mexendo com o meu interno de uma forma. E olha que eu não estou tão dedicada assim como gostaria, mas é um momento só, vai sim, passar. sim. E lembrar de uma coisa significativa que é assim, aí está uma prova carinhosa nessa partilha que você está fazendo no grupo agora, como o mandala pode ser um indutor a lembrarmos dos sonhos. Ele não faz a gente sonhar, ele induz a lembrança dos sonhos. Porque sonhar, a gente sonha lembrando ou não deles. Tudo bem? Né? Então, É. sempre sonho, sempre. Posso não lembrar e nem ter acesso aos sonhos. Mas o fato, por exemplo, não é só a única ferramenta que facilita isso, tá? Tem outras indutoras para lembrar o sonho. Mas o mandala, a prova está aí. Já é uma condição testada e verificada de que facilita a lembrança dos sonhos. Posso garantir que comigo está acontecendo. Tá bem? Olha que legal. Só por isso já valeu a pena poder ter conhecido o mandala, né? Sim, e estou aprendendo muito com todo o grupo. Cada Sim, palavra que um fala aí reverbera aqui, sim, né? sim, sim. Agora eu quero ler sobre esse Ken Wilber aqui. Qual é o livro dele? E Tem 200 mil. vários? Vários, Vários. vários, vários, Mas vários. qual que fala desses 9 acoplados aqui? Ah, é que o meu tá lá em Sorocaba, mas espera um pouquinho, uma visão do tudo. Depois eu posto ele para você, tá? A gente já estudou ele no nosso grupo aqui, inclusive. Ótimo. Ô, Vitor, posso perguntar uma coisa que não tem nada a ver, mas como vocês estão falando de sonho tem a ver? Por que que a Claro. gente não lembra do sonho? Antigamente eu lembrava dos meus sonhos, eu já não lembro mais. Pode, Nadinha. pode ser uma resistência. Vou começar do mais fácil. Pode ser uma resistência. Pode ser porque é melhor que eu não lembre. Mais me prejudicaria do que ajudaria, é uma realidade, pode ser. E pode ser também porque assim eu estou tendo pouco acesso a esse conteúdo mais interno. Então, o que eu poderia fazer para poder lembrar os sonhos? Eu posso dizer na minha mente, na hora que eu vou deitar, uma coisa que dá uma voz de comando. Dizer assim: sonhar, eu já sei que eu sonho. Então, se houver alguma coisa que me seja fácil, mais permitido para que eu lembre, eu lembrarei do sonho. E eu já deixo o caderninho, a caneta, o lápis ou o bloco de mandala ali do lado. Porque às vezes eu acordo no meio da noite com a lembrança do sonho. Então você já escreve ou desenho, um mandala, ou qualquer coisa que seja significativa para você. Porque se a gente deixar para o dia seguinte, mais da metade daquilo que eu lembrei naquele momento, talvez eu perca. E se passar a mão na cabeça, esquece tudo. Olha, eu não sei, eu já ouvi falar sobre isso, mas não é uma verdade absoluta, tá? Eu, cientificamente falando, não posso dizer isso. Eu já ouvi falar a respeito Então, disso. É, Eu mas nunca não é ouvi eu, falar. mas não é uma realidade absoluta, tá? sim, Tudo bem? Tudo bem, Mar? Obrigada. Nada. tudo Obrigada. ótimo. Tá. Que mais? Obrigada, Vitor. Nada, imagine. Que mais? Massaco não falou nada hoje, Massaco. Fala alguma Não, coisa. eu quero falar. Então fala. Ótimo. Eu quero falar do meu mandala. Oba! Assim que eu gosto. Então, quando eu fiz, eu não tinha percebido tanto, mas no intervalo eu percebi que tem um balão que me envolve, mas esse balão, ele me puxa para baixo, que é para me aterrar. E no meu centro tem uma seta dourada que me leva para cima. Só que eu senti assim, tem alguma coisa que eu acho quando é necessária.
O quê? O quê? A ação é feita quando é necessária, E ação. uma ação genérica. Eu ajo quando é necessária, senão eu fico lá mesmo, entendeu? Eu fico lá em cima, eu não desço. Mas, Vitor, você entende. Eu entendo, mas é assim. Não existe certo e errado. O grande X da questão é que eu nunca posso esquecer é que, assim, neste momento eu estou encarnada. Ah, então, mas tem mais. Hum, Quando tem assim, agir quando necessário, porque existe o controle, tá? De que isso é controle? necessário, de Controle que de... isso é necessário ser feito, Tá. tá? E aí, assim, tem um círculo que ele estava meio, ele tinha duas aberturas, uma em cima e outra embaixo. Só que essas aberturas, elas foram seladas. Então, assim, é como se me chamasse para dizer que não, eu estou aqui na Terra. Então, eu preciso estar aqui agora. Eu achei muito lindo. Sim, Foi isso. sim, sim. Ó, é, não tem jeito certo de estar. Tem o É. jeito que não produz mal nem a mim, nem aos outros e nem ao universo. Se eu estiver com isso sendo preservado e levado em consideração, o jeito certo é esse que eu estou no meu ponto de equilíbrio. Porque quando a gente brinca e diz, ó, eu tenho que estar aterrado, o que que é estar aterrado? É na visão de quem? É para atender ao quê? Se eu lembro que hoje eu tenho um corpo físico e que vibra nesta sintonia, eu não posso passar por cima dele, é só isso. Se as coisas deste corpo físico, neste plano, na existência que eu estou vibrando, na condição que eu vibro, estão atendidas, gente, agora, eu tenho que aterrar? Não, eu só preciso prestar atenção se eu não tô, se o meu mecanismo, o meu movimento, isso para você e para qualquer um de nós, tá? Se o meu mecanismo, o jeito de ser, não está indo contra a mim mesmo, me colocando num prejuízo, tá? Ou ameaçando ao outro ou ao universo. Não, não é nem que tem que me aterrar, sabe? É uma coisa assim que me aterra mesmo, porque assim, pelo desenho, ele puxa para baixo, sabe? Então é como se fosse uma força contrária que me deixa aqui. Porque se eu não Então, tivesse essa força contrária, seria um balão que já estava. então ele está te aterrando. Hã? Então ele está te aterrando, está trazendo para a Não, Terra. então, exatamente. Porque assim, hoje, quando eu estava voltando, nunca aconteceu isso comigo, sabe, Vitor? Mas eu desci numa estação aleatória. Ah, tá. Já conheço essa história, tá? Hum. Aí eu subi, eu falei, gente, mas não é assim, né? Acho que tá errado esse negócio. Aí quando eu vi, eu falei, gente, não é aqui. E agora, como que eu faço para voltar, né? Aí eu voltei e tal. Aí eu fui pro lugar certo, sabe? Aí eu fiquei prestando atenção. Mas eu falei, gente do céu, que absurdo, né? Como é que pode acontecer um negócio desses? Não é frequente. Olha, não sei. Olha, eu também não estou Só aqui. quando eu ando de metrô. Então, mas eu brinco com uma coisa que é assim, ó. Aí está um exemplo, é assim, que no estado ordinário de consciência, onde a mente mente, é um prejuízo. Sim, claro. Eu demorei mais para chegar, né? Então, mas ó, calma, calma. No estado ordinário de consciência. No fundo, a gente não sabe se não é melhor que tenha acontecido isso do que se eu tivesse descido onde eu achei que eu deveria descer. Entendeu? A sacada? Sim, 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 sim. Porque quem lidera, na verdade, isso para você ou para qualquer um de nós, é o self. Quanto mais associado eu estiver ao self, pode inclusive parecer, aos olhos da consciência ordinária, que eu sou Entendi. desequilibrado, que eu sou fora da casinha, que eu não estou no eixo, que eu não me enquadro no padrão.
Pode parecer isso também. Porque, ó, vamos lembrar, o padrão é uma massa, né, gente? Tá todo mundo indo por aqui, eu vou por ali. Mas eu não perguntei se é bom para mim ir por ali, se isso é o que eu preciso. Quando, de repente, no estado ordinário de consciência, eu estou inconsciente para esse acontecimento, pode ser que pode, eu não estou dizendo que seja, tá? Mas eu estou dizendo, eu não posso negar a existência dessa possibilidade, que ela é muito importante. Pode ser que o self individual esteja dirigindo as minhas ações. E quando eu preciso estar mais aterrado, acontece alguma coisa para que eu esteja mais aterrado. É só isso. E por que que a gente brinca com essa condição? Que não é tentar trazer você nem ninguém para outra história que não seja a sua mesma. Vamos pensar numa coisa? Qual foi o prejuízo que você teve? De verdade. Prejuízo. De verdade. Nesse exemplo que você citou. Não, prejuízo nenhum, eu só demorei mais para chegar, só isso. Foi a única coisa. Você não sabe se Sim. você tivesse descido onde você achava que você tinha que descer, se não, não estaria correndo algum risco, alguma outra coisa que iria te atrasar mais ainda do que o que você disse que você se atrasou. Então, veja, qual é a consciência que é maior? O que que a psicologia transpessoal tanto prega? Agora chegou a hora de falar a respeito disso. Obrigado, Massaco, pela sua partilha. Olha que coisa interessante. O que que a gente prega o tempo inteiro? Qual é o objeto de estudo da psicologia transpessoal? Consciência unitiva. Quer dar nome para consciência unitiva? Deus, consciência primeira, né? Assim, universo, consciência universal. Dá o nome que você achar melhor. Esta consciência não precisa ser trabalhada, ela já é. Qual é a consciência que precisa ser trabalhada? A nossa, a individual, que ainda é cheio de orgulho, de vaidade, de apego, de ego, de sombra. Pá, 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 pá. A gente vai trabalhando para afinizar que nós consigamos estar na nossa consciência individual. Eu estando na consciência individual, a consciência unitiva perpassa por nós com mais facilidade. Então, de repente, não era para descer ali mesmo. Mas eu posso falar a mesma coisa? O que você quiser, amor. É que anteontem e ontem eu participei de uma meditação que eles chamam de banho sonoro. São vários instrumentos, né? E que no primeiro dia, quando eu comecei o relaxamento, eu comecei a sentir algumas dores no corpo, que eu não percebia. Aí eu fui relaxando, relaxando, fiquei super relaxado. Aí eu achei ótimo, aí ontem eu fui fazer de novo. E ontem eu fui embora, né? Aí quando eu voltei, eu estava no metrô em Anhangabaú, eu desci no metrô em Anhangabaú, e aí é, eu subi uma escada para sair para a rua, né? Eu subi uma escada e na outra, quando eu fui ver, eu estava seguindo o fluxo. Eu estava descendo para pegar o trem de novo. Aí eu fiquei assim, gente, mas eu não faço esse caminho. Será que eu estou na estação errada? Não. Aí eu me dei conta onde eu estava, aí eu voltei, subi a escada para ir para a rua, né? Aí eu falei, gente, será que isso é por conta da meditação mesmo, sabe? Porque assim, eu sinto que eu fiquei no estado alterado de consciência, sabe, com essa meditação. Porque eram vários instrumentos de percussão, sopro, e aí, não sei, eu achei assim que. Aí eu até fiquei pensando, nossa, parece até que eu tomei uma ayahuasca. Nunca tomei ayahuasca, né? Mas isso mexeu tanto com o meu estado de consciência, sabe? E quando hoje eu fui subir 3 lances de escada lá, eu falei, gente, aí quando eu olhei assim para mim e falei, gente, não é. E aí quando eu voltei, tinha um elevador, eu falei, vou descer de elevador, porque são tantos lances de escadas, né? Aí quando eu fui ver, eu estava na plataforma, eu falei, gente, mas será que eu passei a catraca, né? Eu já não lembrava mais, sabe? Então eu falei, bom, então tá, né? É isso. Ó, eu só quero citar uma coisa super importante. Para quem já transita por diferentes níveis de consciência, carinhosamente falando, tá? É assim, não pode ser uma imposição, é só uma reflexão. Um cuidado a mais, porque qualquer coisa que já ajude a mais expandir ainda essa consciência vai manter a gente num estado mais fora do que dentro.
Então, é uma pergunta que sempre fica. Eu de verdade preciso desses indutores de consciência? Se eu sou tão raiz, tão matéria, tão, né, assim, tá na hora de eu trabalhar outras coisas e ok, ok. Agora, se eu já transito num estado mais sutilizado, qualquer coisa que eu fizer como ferramenta para poder me manter mais alterado, assim eu vou mesmo, porque eu já transito nesse lugar. Então, a reflexão não é não vou fazer, mas a reflexão é nessas horas eu preciso tomar mais cuidado, enquanto aterrado. Por quê? Porque eu posso, de uma certa forma, ficar mais sutil e mais suscetível, era o que eu queria dizer na verdade, tá? Assim, a estas influências desse estado modificado de consciência, tá? Do que, na verdade, esse que eu me encontro aqui agora. Por isso, tem uma questão muito significativa, e eu me lembro do Dalai Lama falando a respeito disso, eu, na época, aluno dele lá na Índia, e a terapeuta com quem eu fui fazer experiências de ayahuasca também fala a respeito disso, aqui no Brasil, com uma coisa que é assim, o cuidado que precisa se ter com quem vai se submeter à experiência. Não é não faça a experiência, é faça, mas algumas pessoas têm mais facilidade a já estar lá, então, elas vão ter mais dificuldade em fazer o retorno para o aqui. Então, elas vão demandar mais tempo de atenção, de acolhimento, não pelas problemáticas que foram trazidas à luz, mas porque para trazer de volta a pessoa para esse estado que ela dê conta de andar e aí não fazer prejuízo nem a si, nem a outra e nem ao universo. Eu não tinha noção de que isso fosse acontecer, né? Então, porque assim, como na primeira vez eu consegui identificar que partes do meu corpo estavam tensas, né? Eu falei, foi legal, né? Então, vou ver, tal, porque eu achei extremamente curativo. Agora, a segunda foi, e assim, né? Evidentemente que eu vou tomar muito mais cuidado de participar dessas coisas agora, porque realmente eu embarco, né? Então, sempre tem uma pergunta que é assim: essa facilidade para transitar de um estado para outro você já tem. Então, eu não vou usar desses mecanismos como indutores, tudo bem? Porque você já faz, você não precisa disso. Você vai bem de um Não, estado para outro. Para que que você vai, né? Ah, eu vou meditar para isso. Ah, desculpa. Não, não vai rolar, tá? Não é que não vai rolar, é porque é como se eu já usasse uma potência, X a décima potência no meu natural. Aí eu tomei uma dose, eu tô X a 100 de potência. sim, Muito mais rápido eu vou e mais difícil é a chance de eu voltar. Não é que eu não vá voltar, eu vou voltar, mas eu vou dar mais trabalho para mim mesmo, entende? sim. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Mas eu não tinha noção de que isso fosse acontecer, entendeu? Eu fui mais por ignorância do que por. Não foi burrice. A primeira é ignorância. Não, não, e aqui não tem julgamento, tem o nosso aprendizado com as experiências, né? Não, sim, é baseado nisso mesmo, sabe? Eu fui assim, eu fui motivada pelo prazer que me causou a primeira, né? Só que realmente, né? Eu, é, realmente, é isso. Eu fiz experiência de ayahuasca, eu já contei isso para vocês, então não é novidade. Fiz 4 sessões individuais, tá? E assim, era muito difícil a minha volta depois. Aí eu passei a participar do grupo, do trabalho em grupo. Nem ayahuasca eu tomava um copo d'água. Gente, eu viajava tanto, mais tanto, mais tanto. Então, assim, para que se já tem isso como um facilitador? Não é nada contra a ferramenta, mas não preciso daquele Sim, potencializador, tudo bem? É nesse sentido. Então, é isso que a gente precisa conhecer na gente, para que a gente não faça um mal para a gente mesmo. Porque, gente, eu ainda estou encarnado, eu estou nesse corpo, eu preciso dele, não posso me desfazer dele agora, tá? Em algum momento ele vai deixar de existir nesta configuração que está, mas não dá para a gente poder se perder nisso. Esse é o nosso. E, claro, são as experiências que vão trazendo o conhecimento para a gente. Se a gente não passar pelas experiências do que a gente não sabe, talvez a gente nunca descubra isso.
Mas eu já sei que eu, para mim, não quero mais isso, porque o seu trabalho que eu me dei, tá, assim, e aos outros para poder me trazer de volta num pouco mais de equilíbrio. Porque desequilibrado eu já sou por natureza, né, gente? Mas um pouco mais de equilíbrio de volta. Não foi fácil. Então, para que que eu vou ficar buscando coisas que, de uma certa forma, estimulam isso? Tudo bem? Fala, Laídes, fala. Não, Não, imagine. eu sempre tive curiosidade, mas eu não sei aonde ir em São Paulo para fazer essa experiência que a Massaco fez. Ela pode dar o local? Eu acho melhor a gente não gravar isso aqui agora, tá? Depois, a hora que a gente acabar agora, a gente fala a Tá. respeito disso, tá? Tudo bem? Porque Ok, tá gravando, obrigada. tá, gente? Senão depois isso fica tudo disponível lá, tá? A gente até fala a respeito, mas né, vamos encerrar primeiro, tá? Tá bom. Quem mais, gente? De falas? Fala, Ri. É, quando eu fiz o exercício que você falou, né? A imagem que me veio eu que me veio foi, sabe aquelas ondas que se formam na água, né? Quando que reverberação, né? E engraçado que daí eu falei assim, eu vou fazer o mandala, né? Aí eu falei assim, não, mas eu não dá para fazer de uma cor só. Isso me incomodou, porque eu estava com a imagem da reverberação, né? Eu falei assim, que se dane, eu vou fazer nas cores que eu quero. E daí me deu uma outra sensação, que é que está dentro da questão da reverberação, mas que é a questão do movimento, né? Que tudo bem, que é o bater das asas da borboleta, né? Que vai. E me deu uma sensação muito forte disso, né? Em que tudo se modifica, porque eu me modifico com a experiência o tempo inteiro, né? Só que nem toda experiência tem uma modificação profunda, né? Então, não, assim, às vezes a experiência tem uma modificação mais sutil, né? Não tem uma mudança de, vamos dizer, de grau, mas tem uma mudança de ângulo, né? De visão. Então, às vezes ela é tão delicada que a gente tem a impressão, que eu tenho, não vou falar gente, porque eu não posso falar, eu tenho a impressão de que eu permaneço a mesma, né? E hoje, depois que eu é mentira, né? É a mente que mente, né? E como ela é forte, né? Ainda na minha consciência, né? Que quando eu comecei a ler o capítulo, né? Que ele fala que a gente não tem a experiência primeira, né? Porque a gente está sempre permeado pelos contextos. É interessante, né? Porque. Mas a vida às vezes faz a gente ter experiências que o meu contexto não dá conta, né? Ou eu coloco as questões que me são apresentadas, né, como uma possibilidade da minha existência. Claro que vai ser sempre o meu olhar sobre aquilo, né, a partir das minhas experiências. Eu não vou poder nunca ter o olhar da pessoa que está me falando, né? Mas às vezes a vida coloca a gente nessa experiência, né? E a sensação que você tem é que você está numa ignorância profunda. E na verdade, hoje, né? Esse livro é demais, né? Eu estava lendo, eu falei, por isso que o Vitor falou que ele foi livro de cabeceira dele durante muito tempo, né? Ainda é, tá? Que é impressionante, né? Quando você lê como movimenta internamente, assim, me dá a sensação. Então, hoje ficou claro, assim, Ó, nossa, eu preciso ler isso muitas vezes para entender o que é esse movimento, né? E sim. como às vezes a gente, até para ser aceito, né? A gente não vive as experiências O, para o, gente, porque a gente tem medo de mudar do lugar que a gente está,
Tudo bem, aquela história, se você mudar do lugar pode ser pior, essa dor eu já estou acostumada, mas eu não estou falando nesse sentido, né? Eu estou falando no sentido de estar no conjunto, né? E o quanto a vida é estar em si mesma, né? E o conjunto se modifica pela reverberação. Um dos outros, né? Porque não é assim, então eu faço ação que modifica. Não, você é modificado pela onda o tempo inteiro, né? É como se eu estivesse dentro do rio ou dentro do oceano, você é o tempo inteiro movido por uma energia que está fora de você, né? A água é muito exemplo disso, né? Porque ela, às vezes ela é sutil, ela não precisa ser um tsunami, né? Às vezes o movimento é bem sutil, né? Da maré, dos ventos e tal. Mas o tempo inteiro ela está me massageando, né? O tempo inteiro ela tem algo me tocando. E o ar, a gente não tem a sensação do toque, né? Mas é mentira, né? Porque ele está te tocando o tempo inteiro, né? Também. Então são os... Que é o que você sempre fala, né? Que são os níveis, né? Mas não no sentido dos níveis da consciência, é em que nível as coisas te tocam, né? E como a gente me veio numa fala aí, é que daí você pediu para pegar os mandalas, né? Mas eu não lembro quem estava falando, não lembro o que foi. Você falou depois, né? Porque você sempre, né, tem um olhar, né? Que, enfim, é permeável, ser permeável. Como é difícil ser permeável, né? Permeável é deixar-se tocar pelos movimentos, né? Não endurecer, mas deixar as coisas transpassarem os meus corpos, porque elas vão transpassar o tempo inteiro, querendo ou não querendo, né? E que é essa coisa do fluxo, né? E toda vez que eu barro, né, faço uma barreira, eu estou modificando o meu estado de ser, por medo, por proteção, por ignorância, seja lá que movimento me despertar o meu e não deixar as coisas me permearem, né? Sei, enfim, X. Muito significativo isso que você trouxe, e a gente vai começar assim. O Léo e a psicologia transpessoal trabalha isso, mas eu vou citá-lo porque eu aprendi com ele, era a fala dele, mas toda transpessoal trabalha com isso. Eu posso ter uma vivência transpessoal? Posso. Eu, numa vivência transpessoal, eu consigo trazer para o estado ordinário de consciência todas as informações do que foi experimentado e vivenciado ali naquela experiência modificada? Não. Porque como eu oprimi a consciência no estado ordinário, a transpessoal eu expandi, se ela foi alterada para mais, eu expandi. Quando eu contraí de volta para o estado dito ordinário de consciência, tem mecanismos e estruturas nesse estado que não estão associados ou que não assim que só existem nesse estado, mas que aqueles do estado transpessoal não existe nesse a qual eu me encontro no dito ordinário. Então, eu não dou palavras, eu não encontro imagens, as cores não são as mesmas que representam aquilo que eu vivenciei naquela experiência do transpessoal. Primeira coisa é isso, tá? Segunda, extremamente importante, que é uma questão assim. Por mais força que eu possa, consciente ou inconsciente, fazer para não ser tocado, para impedir a permeabilidade ou para facilitar a impermeabilidade, eu estou sempre sendo tocado. Eu posso criar uma casca dura ao meu redor, mas a casca dura vai estar sempre sendo permeada, tocada por algo. E a gente não pode esquecer que no universo, tudo, sem exceção nenhuma, é movimento. Não existe nada no universo estático e parado. Se Você nós falou pensarmos, se nós pensarmos no planeta Terra,
É porque eu não sinto, porque eu estou nele, eu estou na mesma condição que ele, então, mas ele está vibrando ao redor do próprio eixo e está virando ao redor do Sol. Mas eu não sinto, porque eu estou na mesma vibração que ele, que o planeta. Então, veja, só por essa questão nós estamos sendo tocados, permeados por todas as outras coisas que existem na poeira cósmica, do qual conseguem atingir as camadas de proteção do planeta Terra, né, da estratosfera, papapá, etc. e tal, e atingir tanto a Terra como a nós. Então, veja, não existe a possibilidade real e concreta de impermeabilidade. Não existe isso. Se você pega uma célula ou um fragmento da pele do nosso tecido e coloca no microscópio de muitas vezes aumento, nós percebemos que existe uma separação entre uma célula e a outra. E que dentro da célula tem uma permeabilidade na própria célula mesmo, permitindo coisas entre os elementos que compõem a mesma célula. Então é uma ilusão nossa a gente achar que, olha, eu estou aqui trancado na minha casa, você está aí na sua, graças a Deus, porque assim a gente não tem toque nenhum de forma alguma. Mentira absoluta. Talvez nós estejamos mais ligados aqui agora, porque somos convidados a estar mais atentos a esse encontro que nós estamos tendo, enquanto a gente está lá no shopping, que eu estou olhando uma pizza, o hambúrguer que eu vou comer daqui a pouco. Não, aqui eu também posso estar pensando em outras coisas, mas eu posso estar extremamente presente naquilo que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Então, frigir dos ovos. Que ilusão eu acreditar, primeiro, que pelo fato de eu ter vivido qualquer experiência, ela num salto quântico, que eu sou capaz de poder ficar ali. Tanto não sou que quando volto para esta realidade que mais frequentemente eu me encontro, eu não consigo colocar em palavras, imagens e resultados toda a grandeza do que foi aquela experiência que eu vivenciei ali. Rita, fala assim para mim, Vitor, eu estive, sei lá, numa cidade X na Áustria. E aí você relata, você mostra os filmes, por onde você andou, tal, não sei o quê. Toda vez que eu tiver ouvindo você falar a respeito daquilo, ou olhando as imagens ou os filmes que você fez a respeito daquilo, sempre tem o seu, mas sempre tem o meu limite do que eu sou capaz de poder fazer. E se eu conhecer o mesmo lugar que você está citando, hipotético, tá? É assim, eu sempre vou levar em consideração a minha vivência que eu tive lá, não só a sua. Então, veja, onde eu quero chegar com isso? Na dicotomia ou na dificuldade que existe para que os estados de consciência transitem na fluidez que eles podem transitar. Ou, hipoteticamente falando, que, na minha visão, que eles deveriam transitar, porque talvez eles não possam e não devam transitar com esta fluidez toda que eu, Vitor, esteja colocando agora, que seria, como é que se fala, pouco proveitoso para a nossa existência. Porque as coisas vão a passos, porque as coisas são degrau por degrau em analogia. Tem que ter uma explicação. Talvez a gente não consiga compreender o todo da explicação, mas a gente já quer o salto quântico, a gente já quer atingir aquilo, eu já quero estar lá. Será que seria bom? Tem uma passagem que eu vou usar simbolicamente falando, e é assim, né? Nós estamos 10 anos dentro de uma caverna. Entrou alguém e riscou um palito de fósforo. Se nós olharmos para aquela luz, nós podemos nos cegar. Imagine se o tamanho da luz de um estado modificado de consciência nos traz um monte de características que o estado que mais frequentemente aqui agora a gente vibra, a gente não consegue dar conta do recado. Então, ao invés de trazer a luz, o que ele faz? Ele cega. Então, não é legal a gente poder observar que a gente está exatamente onde a gente pode estar, na condição que a gente precisa estar, sem ter que ser nem um pouquinho a mais e nada a menos daquilo que nos é possível poder estar aqui agora? Ah, abre o microfone. Acho que eu vou mudar de assunto, mas talvez não. Hum, Hoje eu tive uma experiência interessante. hum, Eu comprei uma geladeira hum, usada.
Hum, E a pessoa falou: Você está em casa? Eu vou entregar. hum, Eu falei: Eu estou em casa. E a minha consciência veio, mas você está no grupo, né? hum. Eu já sou agitada por natureza. Eu falei: "Mas agora eu vou ter que atender a campainha a hora que o cara chegar, né?" Ele chegou exatamente. Hum. Você deu intervalo, eu fechei o computador, tocou a campainha. E entre descer a geladeira e colocar em casa foi exatamente 20 minutos. O Eu que que falei: Ih, isso já quer dizer? O começou. que que isso Isso, quer eu falei, dizer? isso já começou, né? Que vocês estavam conversando. Daí eu vi exatamente que era 5:30. Aí eu falei: Uau! Reverberação. Abriu espaço para ele chegar. Não, não pensa que foi você. Não, não fui eu, não fui eu. Eu falei reverberação do, assim, é você está exatamente. Para mim foi uma vivência do que eu li no livro, sabe? Assim, era para estar. Você terminou, você falou, as pessoas que estão aqui, você sempre fala isso, são as que têm que estar, né? E é engraçado porque para mim isso foi uma experiência concreta disso que você fala, né? Hoje eu não podia perder nada do grupo. Quem A falou sensação isso? que eu tenho. Não, assim, a experiência me mostra assim. Então, talvez eu queira dar palavra ao que não tem, Eu acho. né? Mas eu achei tão mágico, né? Veja, veja. Estar próxima da sua essência, estar bem próximo da sua essência, facilita a possibilidade das coisas fluírem. Se em alguns momentos a vida, mesmo que a revelia, que eu estou distante da minha essência, isso é só uma fantasia, não estou dizendo que é verdade, tá? Mas assim, fazendo de conta que eu esteja distante da minha essência, e a vida, a revelia, me coloca numa situação dessa, está dizendo uma coisa que é assim, tá louca? Perdeu seu tempo? Não depende de você. Esteja onde precisa, pode e quer estar. Só isso. Às vezes você podia dizer, não vou entrar no grupo porque a geladeira vai chegar. Aí a geladeira chega 7:30 da noite. Se você só deixar, pode até ser que chegue às 3:15. Não é o problema. Quanto tempo vai demorar também? Você deixa ali ligado, você está ouvindo, você põe a geladeira para dentro e logo passa bem. Então, não é criticando o exemplo, é brincando com a possibilidade do por que que a gente controla tanto a existência. Aliás, eu falei uma mentira tenebrosa, tá, gente? Vocês me perdoem, e você também, tá, Rita? Porque a gente acha que controla tanto a existência, essa é a verdade. Por que que a gente acha que a gente controla a existência? Não é nesse estado de consciência que nós nos encontramos aqui agora que a gente tem competência para poder controlar qualquer coisa, aliás, nada. Tudo bem até aí? Lição de casa. Lição de casa. Nós vamos pegar tudo que nós conversamos hoje, o que ficou de importante para você. Não tem que fazer revisão de nada, até porque sábado da semana que vem é só mandala, não tem texto nenhum para ler, tá? Então é assim, o que ficou importante para você aí? Você vai pegar esse mandala que você produziu e trouxe para cá, que você fez ontem e trouxe para cá hoje, e olhando isso que nós refletimos, o que que é estar na presença? O que que não é estar na presença? Como eu posso estar na presença? O que faz sentido? O que não faz sentido? E vamos, ao longo da semana, em qualquer momento que nós pudermos e nos sentirmos motivados para isso, produzir um mandala. E vamos trazer no sábado da semana que vem todo esse material, tanto o mandala anterior, este que foi feito para o dia de hoje e o que nós vamos fazer essa semana para a gente poder trabalhar aí a semana que vem. Combinado?
e material para produzir mandalas. Tenho aí giz pastel, lápis de cor, canetinha, o que vocês estão acostumados a usar para fazer mandala. Papel em branco, para a gente poder fazer mandala semana que vem. Combinado? Tudo bem? Posso encerrar? Presta atenção na sua respiração. Olhos abertos, olhos abertos. Aqui agora, olhos abertos. Todo mundo aqui agora. Presta atenção na sua respiração. Consciente de si mesmo. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Na presença do que você é e pode ser aqui agora. Muito obrigado. Foi muito bom poder ter estado aqui com vocês hoje. Nos encontramos na próximo sábado, no mesmo bate-horário e bate-canal.